Imagine um apocalipse de areia, onde tudo ao redor está enterrado sob infinitas dunas de areia. Monstros gigantes espreitam sob a superfície e as pessoas lutam pelos últimos restos de recursos. E neste mundo de areia arruinado, existe apenas um garoto que pode controlar toda a areia ao seu redor. Consegue imaginar do que ele é capaz? O mundo inteiro está em suas mãos, e seu potencial é ilimitado. Então aqui está como tudo começou. 100 anos atrás, um feixe de luz atingiu a Terra e consumiu tudo no planeta, transformando o gigante azul em um cheio de areia. O pouco que restou da humanidade construiu uma fortaleza própria. Jeon, nosso protagonista, é um camponês miserável preso no meio de alguns bastardos que sentiam prazer em matar os outros. Mas nosso garoto não é covarde, porque ele respondeu na mesma moeda, lembrando como ele nunca tinha realmente matado uma pessoa. Ele teve um pequeno acidente no qual um cara tentou roubar suas coisas e acabou morrendo acidentalmente. O mundo tem despertos que são tratados como deuses. O pensamento de que ele tinha matado alguém que tinha uma conexão com Lee Ji-ryong, alguém que é um desperto, o aterrorizou. Esse mesmo bastardo permaneceu inabalado pelo soco do garoto e o jogou de lado, usando seus poderes de desperto para ensinar uma lição ao rato. Felizmente, um acidente fez o veículo virar, ferindo esse bastardo no processo. O motorista, à beira da morte, compartilhou que eles estão sendo engolidos inteiros por um verme de areia do tamanho do Godzilla. E Jeon teve que se agarrar para salvar sua vida, sabendo que sua hora tinha chegado, já que ele era um fracote, que se ele ao menos fosse mais forte, as coisas seriam diferentes. O verme de areia o engoliu, mas o garoto, na verdade, não morreu, chocantemente encontrando-se vivo dentro das entranhas da criatura. Este homem decidiu se tornar o próximo Paul Atreides porque ele viu tudo. As estruturas destruídas da humanidade todas vieram inundar seus sentidos, mostrando a ele o que aconteceu com seu maravilhoso planeta. Naquele momento, ele despertou sua primeira habilidade pela primeira vez e instintivamente entoou o jato de areia, perfurando um tiro direto através do lado da criatura. Agora que ele tinha o poder no mundo para viver, Jeon desafiou as probabilidades de que usaria a areia para sobreviver contra o impossível. Jeon consegue sentir cada batida minúscula de seu coração. É como se seu corpo tivesse carregado com uma energia incrível. Entendendo que este é o processo de despertar, ele fecha o punho. Enquanto isso, temos essa cena insana do verme de areia de Duna, prestes a devorar o humano minúsculo. A criatura se estica para engoli-lo inteiro, enquanto Jeon fica parado lá com bolas de titânio, recusando-se a sair do caminho. Chocantemente, um cara rapidamente se intromete para salvar sua vida, expressando que o garoto está na sua frente. O cara joga Jeon voando para o ar, fazendo-o atingir o chão com um impacto pesado. E meu cara cospe areia e questiona como diabos esse cara aleatório conseguiu se mover como Minato Namikaze do nada. Mas no momento em que ele olha para cima novamente, o humano fica aterrorizado ao testemunhar que esse cara cravou uma lâmina no pescoço do verme de areia, disparando sangue parecido com piche para fora de seu corpo. O homem provoca a criatura por fazê-lo subir tão alto, imaginando se deveria mandá-la de volta lá para baixo. Preparando seu chute, ele decide cravar seu chute direto na espada, empurrando o monstro até sua morte. Nosso garoto está chocado em seus sentidos. O fato de que alguém tão poderoso quanto esse cara aleatório conseguiu eliminar este verme de areia não é um feito fácil. É, na verdade, o primeiro encontro de Jeon com o verme de areia. E antes que ele pudesse processar sua reação, uma vilã fofa de cabelo azul se aproxima dele e revela que é o Capitão Jang Yongbaon, sendo chamativo como sempre. Novamente, Jeon não tem absolutamente nenhuma ideia de como diabos esses caras estão se movendo assim. É como se eles surgissem do nada enquanto a garota está ocupada elogiando as habilidades épicas de seu capitão. Um olhar para o corpo dela é o suficiente para fazê-lo perceber que esta mulher é imensamente poderosa. Mas ainda mais, o garoto está confuso sobre por que seu corpo começou a congelar. Yongbaon expressa que um verme de areia nem é um oponente difícil para eles. Então ele se dirige a Giselle. Antes de olhar para o lado, o capitão se vira para encontrar esses dois interagindo. Giselle é brincalhona e obediente ao seu capitão, mas ela está se divertindo muito arrastando Jeon por aí como um boneco de pano. Em um instante, ela domina meu cara e o imobiliza. E aposto que muitos de nós adorariam trocar de posição com esse cara agora mesmo. E Giselle adivinha brincando a patente e as habilidades do cara, questionando qual método ela deveria usar para descobrir, mas bem nesse momento, ela nota algo estranho. A peculiaridade é que Jeon, na verdade, não é um desperto de forma alguma. Imobilizado assim, nosso garoto nem consegue acreditar no que ela está dizendo agora. Giselle continua a destruir seu braço enquanto diz ao capitão como o garoto não tem nenhuma insígnia de patente. Jeon está confuso, até refletindo que essa garota pode ser cega porque todo desperto deveria ter uma insígnia. Observando a cena do carro, outro companheiro de equipe grita para eles se apressarem logo. Giselle
Gisele pede opinião ao capitão, explicando como vai ser estranho se eles simplesmente deixarem esse sujeito aqui para morrer. Digo, nosso garoto tem suas próprias reclamações, porque não é essa a mesma garota que quase quebrou seu braço agora há pouco. Yongbyon encara o garoto olho no olho, antes de instruir Gisele a jogar o garoto na parte de trás, já que ele parecia estar indo para a mina. E bem, na próxima cena nós temos nosso pequeno veículo quebrado, cheio de um grupo barulhento. A equipe de Yongbyon não é exatamente o tipo mais pacífico. Eles estão causando uma tonelada de comoção. Enquanto isso, nosso garoto é empurrado para o fundo e amarrado como se fosse algum tipo de bagagem. Ele ouve as conversas deles até que a areia entra no veículo. Na realidade, na verdade, Xion manipulando o fluxo da própria areia, confirmando que ele de fato despertou seus poderes. Ao mesmo tempo, ele não entende porque ninguém consegue ver sua insígnia de patente, e dando uma olhada nela, ele acha a marca estranha também. A cor parece laranja, mas na verdade, combina com a mesma cor da areia. A luz iluminada de uma marca sempre sugere a classificação do desperto. Em outras palavras, tipos mágicos normalmente têm classificação azul, maníacos de combate têm orientação vermelha. E embora tenha havido informações sobre outros tipos de despertos, é a primeira vez que Xion ouve falar de alguém ser capaz de manipular a areia. O homem será capaz de controlar todo o deserto de acordo com sua vontade e, por extensão, até dominar o planeta. O que me faz pensar se o humano é um herói ou vilão. Ponto. De qualquer forma, chegamos à deslumbrante mina de cristais mágicos. Xion vê um posto de controle e murmura como as coisas parecem normais. Um cara ordena que ele o siga por aí sem latir nada. Então o garoto não tem escolha, a não ser seguir sua liderança. Observando a cena à distância, Gisele e Yongbyon expressam o quão estranhos eles se sentem em relação a esse garoto. O fato de ele ser o único sobrevivente pode ser atribuído à sorte, exceto que o capitão rejeita essa ideia fortemente. Veja bem, naquela época, quando ele estava olhando ao redor, ele viu o buraco escancarado do verme de areia de um lado de seu corpo, significando que este garoto está definitivamente envolvido. É uma pena para Yongbyon nem sequer perguntar o nome do garoto, porque ele acha que eles estão destinados a cruzar caminhos mais uma vez. Na próxima cena, temos uma pequena reviravolta. Sabe, as mentes comuns deveriam estar cheias de túneis, mas aqui as pessoas estão circulando e aproveitando as festividades. Jeon não esperava tal resultado, enquanto o cara que cuida dele o provoca dizendo que vai chamar o supervisor em breve, então é melhor o garoto ficar quieto. Nosso garoto não está exatamente feliz por ser deixado sozinho em um lugar como este, enquanto o cara questiona se deveria lhe fazer um favor, adicionando uma bala em sua cabeça. Ele sai resmungando, permitindo que o garoto faça o que quiser, porque não fará diferença de qualquer maneira. Deixando essa conversa de lado, Xion entende que precisa comer algo, já que está com muita fome. Ele examina os arredores, encontrando uma loja para satisfazer suas necessidades. Naquele momento, Xion nota um cartaz na parede defendendo que os trabalhadores iluminem a cidade. O vendedor lhe entrega uma bebida e pergunta se é um movimento inspirador. As mãos do homem são ásperas, cobertas de cicatrizes, expressando como a verdadeira fonte de energia da cidade não são as pedras de mana. Xion, que não sabe para onde essa conversa está indo, pergunta qual é a verdadeira fonte de energia. Apontando para o garoto, ele enfatiza que pessoas como ele, pessoas como Xion, são na verdade a verdadeira fonte de energia. Eles são sempre instruídos a fazer qualquer coisa, e sempre há substitutos para preencher a lacuna também. Então é uma fonte de energia verdadeiramente magnífica e infinita. Nosso garoto fica irritado por esse cara estar esculachando ele logo no primeiro encontro, retrucando que o velho Gaga deveria se preocupar com seus dias contados no planeta. O velho diz ao garoto para entender que na idade dele tudo parece interessante. Além disso, ele de alguma forma sabe sobre a descida de Xion dentro do corpo do verme da areia, o que deixa o garoto ainda mais atordoado. O velho Gaga continua a repreendê-lo, compartilhando como um garoto como ele vai acabar na barriga de um verme da areia em breve de qualquer maneira, já que este não é um local para uma criança se esconder. Xion se defende, dizendo que só está aqui para ganhar dinheiro, enquanto esse veterano aponta para os fundos, na esperança de esclarecer o garoto com algo revelador. O que há nos fundos? Apenas uma pilha de lixo? Xion não entende o ponto. Então o vendedor explica que ele coletou todas aquelas coisas uma por uma, e então ele solta a bomba. Na verdade, são os restos mortais de todas as pessoas que vieram aqui antes, que encontraram a mesma realidade que o garoto vai encontrar. Todos aqui tentam resistir à tentação de ir para as minas, mas é assim que as pedras de mana são tentadoras. Com medo da pior morte imaginável, esses novatos tentam vender tudo apenas para sobreviver, agarrando-se à vida enquanto vendem partes de suas almas. Mas, no fim das contas, nada disso importa, nada melhora para eles, e as coisas que eles juntam acabam apenas escapando, e todos eles encontram o mesmo destino. Então ele achou mais fácil dizer diretamente a essas pessoas que a mina as consumirá. Esse bastardo tem a audácia
de afirmar que ratos como Xion e os que vieram antes dele nem sequer deixarão um nome para trás, e que ele está em êxtase para ver os restos mortais do garoto após sua morte. Ignorando seu discurso com frustração, ele pergunta o preço. O velho Gagá pede 10 sol, o que é uma quantia tão ridícula que Xion grita com ele por causa disso. E, aparentemente, cada recurso aqui custa uma fortuna. Até o espetinho que ele comeu mais cedo não é diferente. Xion menospreza a qualidade da carne antes de revelar que nem sequer tem o tipo de dinheiro que ele está pedindo. Enquanto ele se justifica e se defende sobre como estão tentando roubá-lo, ele não percebe que todos os outros açougueiros e trabalhadores da área estão sacando armas para abatê-lo. Sim, eles são impiedosos assim. Xion continua falando sobre como não pagará nem um centavo apenas para um bastardo aparecer e flanqueá-lo por trás. O medo da morte domina nosso garoto por um momento, enquanto o velho joga uma charada para o garoto, perguntando como um velho como ele consegue administrar um negócio em um lugar tão de merda. É porque a resposta é: eles são todos corruptos. Xion olha para trás e vê que está sendo confrontado por mais de uma dúzia de homens, todos alinhados para cortar seu corpo em pedaços. Agindo como algum tipo de chefe da máfia, o velho pergunta de forma divertida o que esse garoto vai fazer a seguir. Xion ruge que não tem nada a oferecer, que é inútil pedir esse tipo de dinheiro por uma bebida. Mantendo a vantagem na negociação, ele sugere alegremente uma solução, observando a pedra de mana de Xion em seu bolso, acreditando que é um pagamento justo. Nosso garoto fica assustado com a forma como todos os rumores sobre suas ações se espalharam como uma águia, enquanto o canalha continua a insistir para que ele jogue a pedra, que ele até oferecerá um preço justo. Jeon dá uma recusa poderosa, expressando que teve que ir ao inferno e voltar apenas para conseguir essa pedra. Ele quer conversar com o velho Gagá, mas fica claro que suas palavras não significam nada, porque logo no momento seguinte, um maníaco musculoso agarra sua cabeça e a bate na mesa, até mesmo sugerindo que eles enterrem o pirralho. Irritado, Xion ativa um soprador de areia e bum, o braço desse cara sai voando pelo ar. Isso é o que você ganha por mexer com o cara errado. O mesmo braço cai nas mãos dos outros homens que estavam prontos para matar Xion. Recusando-se a discutir qualquer coisa com palavras, Xion lança espinhos de areia, massacrando cada homem corrupto na zona. Bem, pelo menos foi isso que ele pensou que aconteceria em sua cabeça, porque aquela sequência de ação legal não acontece na realidade. Em vez disso, vemos Xion sangrando pelo nariz e viajando, amaldiçoando seu destino. No final, o mano tem que jogar a pedra para o velho Gagá, dando a ele tudo o que ele queria desse negócio. O velho fica impressionado com o tamanho maldito dessa coisa, sugerindo que vale cerca de 100 sol. Novamente, é um preço ridículo, porque Xion rebate que vale pelo menos 300 pelo seu tamanho. O velho Gagá tem toda a vantagem, então ele menospreza o garoto mais uma vez, repreendendo-o por não ter se tornado merda de verme da areia em vez de vir aqui. Depois de mais uma batida na mesa, Xion está chegando ao seu limite e pretendendo explodir seus poderes para fora dali. Mas mesmo agora, ele sabe que não é forte o suficiente para fazer nada. Xion pede um bônus adequado em troca da pedra. O velho Gagá, corrupto, concorda, mas ele o aconselha a tomar cuidado com batedores de carteira que são rápidos em roubar qualquer coisa. Conforme seu primeiro acordo, ele joga limpo e sugere que o garoto pode escolher qualquer coisa da pilha de lixo. Vasculhando, nosso garoto não encontra nada realmente útil, e enquanto ele está emburrado, o velho fica intrigado com seu comportamento. O fato de o garoto se recusar a perder uma única moeda, esse tipo de mesquinharia é incomum em uma zona como esta. Jeon brinca com fantasias de palhaço velhas, mas então ele descobre algo interessante, algo que até o chefe destaca como um artigo interessante. Nosso garoto se decide por essa pequena ampulheta como seu bônus. E enquanto ele está saindo, o chefe o provoca mais uma vez por ser seletivo com o lixo. Antes de sair, Xion pergunta o nome do velho, que anuncia em voz alta que ele é Clexi. Nosso garoto grava esse nome em sua memória, esperando que seus caminhos nunca mais se cruzem, implicando uma ameaça direta. Clexi não demonstra nenhum medo e volta para o seu lado. Na próxima cena, o garoto está ocupado inspecionando o equipamento da ampulheta. Xion descobre que leva cerca de 10 minutos para a medição acabar. Ele está atualmente residindo em seus aposentos e para testar suas habilidades. Nosso garoto respira fundo, então ele foca toda a sua atenção no tubo, ordenando que a areia lá dentro se mova de uma vez. Para seu choque, nada acontece. O humano se humilha encarando o reflexo vazio, confuso por seus poderes não estarem realmente relacionados ao despertar. Toda a sua habilidade é um mistério, já que ele nunca viu ninguém
também usá-la antes. Mas, estranhamente, Jeon está sentindo vibrações estranhas vindo do ferro velho. Esta ampulheta convenientemente sentada ali o faz pensar que foi colocada deliberadamente, como se estivesse chamando por ele com um novo sentimento. Antes que o humano pudesse compreender seus sentimentos, um imbecil chuta a porta, questionando se ele é o novo garoto que foi trazido para cá. E imediatamente, Cheon é xingado e repreendido ainda mais por não estar na mina. Manhole não está nem aí. Cheon tenta impor respeito ao seu próprio nome, pedindo ao cara que o trate bem, apenas para levar um gancho direto no rosto e ser lançado para longe. Manhole prepara um segundo soco, enfiando o fundo no abdômen do garoto, ordenando que ele cale a boca. Mas isso não é tudo. Cheon também é pisoteado como se fosse um pedaço de carne humana. Tudo porque ele irritou o ego desse bruto. Manhole o chama de perdedor não despertado que tem problemas de atitude, que pessoas como ele devem ficar na sua e apanhar para salvar suas vidas. Depois de se sentir satisfeito por bater em um garoto, ele ordena que Cheon comece a segui-lo rapidamente. Nosso garoto se levanta sem amarelar. A primeira coisa que o humano diz é que ele é um psicopata e que não importa o que aconteça, Cheon matará Manhole algum dia. Eu adoro como o humano está colecionando uma lista de alvos aqui que ele usará para acabar com todos. No terceiro setor da entrada da mina, Cheon é levado para o lado principal de trabalho e rapidamente equipado, e os custos de comida e equipamento são informados com antecedência que serão descontados de seu pagamento e que o objetivo principal é coletar pedras de mana como um cachorro. A princípio, nosso garoto acha que é uma tarefa simples, mas antes que pudesse disparar outra pergunta, seu capacete é estraçalhado pela picareta de Manhole. Esse cara deixa claro que não se importa se o garoto não sabe como balançar uma picareta e que ele também descontará o pagamento pelos custos do capacete. Manhole então ordena ao subordinado que jogue Cheon no poço número 972, que deveria ser um dos piores lugares de todos. Cheon não dá a mínima mais e simplesmente obedece às ordens, enquanto seu gerente babaca enfatiza que, se ele não retornar com uma pedra de mana, será executado no local. Fale sobre ter o pior emprego de todos. Aqui nesta paisagem infernal de mina, até o subordinado do garoto explica que este é o pior local de todos. Não ajuda que Cheon tenha entrado no dia em que Manhole perdeu seu dinheiro no jogo, o que surpreende nosso garoto por saber que até um cassino existe na área. Seu companheiro aqui expressa que tudo está disponível, não diferente de Neo Soul, aliás. Jeon pensa que, com palhaços como esse gerente de merda, é certo que negócios como esses cumpram pelo menos alguma promessa. Nosso garoto também não sabe se ficará bem balançando uma picareta por causa de sua pele macia, que se machuca facilmente. No entanto, seu novo amigo o garante que não haverá problemas em se machucar lá embaixo, porque veja bem, nem uma única pessoa no túnel se machucou, nenhuma sequer é um aviso sinistro, mas eventualmente eles chegam ao túnel designado. Nosso garoto questiona se ele só precisa extrair os cristais de mana e voltar, mas então o cara o interrompe rapidamente, dizendo que ele, na verdade, não retornará. Afinal, mais de uma dúzia de pessoas desapareceram apenas por estarem aqui. 4 estão apostando em salvar sua vida neste exato momento também. Ninguém sabe se o resto deles morreu, mas tudo o que esse cara tem a oferecer é um pedido de desculpas e sua gratidão por se aventurar em um lugar tão perigoso que nenhum humano poderia tocar. Cheon grita com ele, percebendo que todos os outros estão mortos. Ele quer respostas, mas esse cara literalmente o deixa pra trás para morrer. Sua audácia não o abala. E isso motiva nosso garoto a minerar pra caramba neste lugar, irritado por terem o enviado aqui para morrer apenas por causa da raiva deles. E, infelizmente, mesmo com a primeira balançada, a picareta colapsa e escorrega de sua mão, quicando até o outro lado. Desamparado, Cheon tenta alcançá-la, enquanto ao mesmo tempo se pergunta que tipo de paisagem infernal ele deveria sobreviver. Ele estava com raiva antes, então não conseguiu notar, mas a mana nesta parte do túnel é extremamente densa, fazendo-o se perguntar se os outros nunca puderam senti-la porque não eram indivíduos despertos. A densidade é tão espessa que o sobrecarrega quanto mais fundo ele vai, o que também confirma que uma pessoa normal experimentaria uma supersaturação de mana agora. Sem saber de onde vem a fonte de mana, Cheon descobre sua picareta, que parece estar quebrada no cabo. Ele fica feliz já apenas por encontrá-la, e bem quando ele está se sentindo grato por seu destino, meu cara pisa em um vazio literal, assustando seus olhos para fora. O abismo o atrai para baixo, atordoando Cheon com o súbito aparecimento de um portal. Seu capacete, arrancado para o lado, bem ao lado da picareta quebrada também. Isso nos leva a uma sequência de flashback do passado do garoto que viveu uma vida miserável. Todas as pessoas ao seu redor diziam que ele iria morrer.
O garotinho teve que lutar com unhas e dentes apenas para se redimir e foi espancado várias vezes só porque queria o luxo básico de comer bem. Toda vez que ele tinha um sonho, os outros o esmagavam por ele. E no final, ele até conseguiu matar alguém, consumido pelos sentimentos de medo e culpa, pensando que sua vida acabaria ali. O garoto correu o mais rápido que pôde para chegar a um tipo de vida onde não precisasse se preocupar em morrer. O nome, Lee Ji-ryong, o assombrava. De volta a Cheon, observamos seu estado de nocaute após cair do portal. Recompondo-se, ele se levanta questionando por que este lugar parece tão quente. Após notar rapidamente as cinzas ao redor, ele amaldiçoa seu destino porque, veja bem, essa pequena paisagem infernal o levou diretamente para uma masmorra perigosa e ardente. Uma pedra tropeça em seu caminho até Cheon, que a agarra antes de perceber que essa coisa está escaldante. O humano a joga fora imediatamente, amaldiçoando a maldita coisa. Isso confirma uma coisa, que esse cara não está em um sonho, mas a coisa boa é que as pessoas em Neo Soul já têm a experiência de se preparar para uma descida em masmorra. Claro, sua mão está queimada agora, mas ele entende que isso é cinza vulcânica. Em outras palavras, se Xion não sair deste lugar logo, ele estará em apuros. Rasgando um pedaço de sua calça, ele rapidamente enfaixa sua boca, externalizando que, se esta masmorra tem um ponto de entrada, então uma saída deve estar logo ali. Sua principal suspeita é no pico da erupção vulcânica, que é o ponto mais alto nesta masmorra. Ficar aqui significa morte certa. A cinza vulcânica irá sufocá-lo, e então, sem monstros por perto, esta é a melhor chance que meu cara tem de pegar o caminho mais curto. Armado com essa confiança, ele dispara com velocidades incríveis, exibindo-se como o todo-poderoso Xion, o homem que nunca desiste diante de qualquer obstáculo. Ele diz tudo isso, mas meu cara mal sobreviveu a um encontro com a lava quente agora mesmo. Para piorar as coisas, o terreno despedaçado se quebra e o envia direto para baixo. Xion só sobrevive porque seus braços conseguiram se segurar, quase tendo sua bunda queimada pela lava quente. Ainda forçando seu caminho, o humano declara que um pouquinho de lava não o assustará. Novamente, ele mal consegue sair vivo, ofegante por sua vida, após outra experiência de quase morte. Em vez de medo, a frustração o domina. Toda a sua raiva é direcionada ao bastardo Manhole, o canalha que o jogou aqui como peso morto. Xion garante que matará esse cara com as próprias mãos quando sair vivo, mas logo depois ele se recompõe após controlar sua raiva. Agora, ele tem a convicção de sobreviver, não importa o que aconteça. Ele é um lutador que não quer ficar no chão, não importa o que. De sua posição atual, ele só precisa de mais 4 saltos para cruzar até o ponto mais alto, e então ele escapará da morte certa. Em vez de ponderar cada passo, ele pretende avançar com tudo, sem pensamentos persistentes ou atrasando. Afinal, meu cara não tem intenção de deixar sua vida apodrecer em uma masmorra de merda como esta. As palavras, eu não vou parar, tornam-se definidoras do destino. E bem quando você tem um pingo de esperança para esse garoto. O primo mais novo do Godzilla explode da lava para devorá-lo. A criatura o abocanha com sucesso antes de mergulhar na lava fervente mais uma vez. Curiosamente, esse jacaré gigante continua com seu dia como se nada tivesse acontecido, mas então seus olhos rapidamente se voltam para um penhasco suspenso. Xion, na verdade, sobreviveu. Ele conseguiu alcançar o outro lado e se segura com seus poderes por sua vida. A coisa boa. Este encontro difícil o ensinou que ele também poderia manipular cinzas vulcânicas até certo ponto, o que ajudou a salvar sua vida agora. Ele desce ao lado do focinho do monstro, quase desmaiando pelo calor intenso e sufocante. A masmorra é dura demais. Apenas o ambiente aqui é pior do que os monstros que o humano tem que enfrentar. Com a situação atual, meu cara sentisse o nariz queimando por dentro, causando-lhe problemas apenas para respirar. Sua consciência está oscilando e, com lampejos de luz restantes, o pensamento da morte cruza a mente de Xion por sabe-se lá quantas vezes. Recusando-se a desistir e canalizando o espírito de David Goggins, este homem se levanta, lembrando-se de suas próprias palavras de antes. A motivação do meu cara é que ele nem teve uma namorada ainda, então morrer aqui não seria justo. Estou começando a achar que ele é primo do Denji de Chainsaw Man. E a propósito, aquele final da parte 2 foi uma bosta. De qualquer forma, Xion controla a cinza vulcânica, pedindo desculpas ao seu tio com antecedência pelo que ele fará a seguir. O monstro gigante entra em erupção da lava para seu segundo ataque. Nosso garoto revida da melhor maneira possível para sobreviver. Do nada, uma voz o agracia, elogiando sua habilidade única. E Xion é surpreendido pela pessoa, enquanto a mesma voz expressa grande interesse em sua habilidade de manipulação de areia. Aqui, um velho desce para salvar sua vida, caindo do céu como uma bênção enviada dos céus.
Deus. O velho Gaga agarra sua espada logo antes de sua descida, atordoando Cheon. Este homem dispara para baixo com velocidades imensas, a ponto de colidir com um golpe pesado contra a carne do monstro. Esse único ataque envia ondas de choque e altera o próprio curso da lava, espalhando destroços em todas as direções e fazendo Cheon quase ser aniquilado pelo impacto. Nosso garoto está tremendo pela mera força daquele impacto, literalmente fazendo seus tímpanos estourarem enquanto seus sentidos se apagam. Olhando à frente para encontrar o velho, bem como o estado do monstro, Cheon descobre que a criatura foi cortada ao meio. Esse sentimento estranho é completamente diferente para ele. O homem parado diante dele não é um despertado forte e comum. Esse cara está categoricamente em outro nível, como se ele fosse o Gojo deste universo. O cara casualmente dá outro passo, cada passo esmaga tudo diante dele. Cheon está totalmente perdido, apenas observando sua glória, enquanto o despertado pergunta o nome do garoto. Como o menino se recusa a falar, ele decide criar um dilema para ele, sugerindo que se ele não contar até 3, coisas ruins acontecerão. A contagem regressiva começa, com o velho se preparando para a ação, e no momento em que chega, no 1, ele já está pairando sobre o garoto como um fantasma do inferno. No final, ele não faz nada com Cheon, questionando por que o garoto parece tão apavorado. Na realidade, nosso garoto mal consegue ouvir a voz desse homem graças aos seus tímpanos estarem sendo castigados. A lista de ferimentos que ele tem é enorme, mas o velho não entende essa parte. O despertado saca sua espada, pensando que deveria simplesmente cortar esse garoto se ele se recusar a falar. O garoto recupera a audição e entra em pânico, afirmando que não sabe o que está acontecendo e implorando por misericórdia. Isso é uma boa notícia para o despertado, que fica feliz em saber que o garoto não é um caso perdido. Ele reitera e pergunta o nome do garoto, que exclama que é Cheon. Esse cara é tão hilário que ele julga nosso garoto por ter um nome tão patético, fazendo Cheon se perguntar que tipo de nome esse sujeito tem para agir de forma tão sigma. Nesse momento, esse velho, um veterano super poderoso, oblitera uma rocha, expressando que ele é Dioden. E, embora tenha dito seu nome, nosso garoto não faz ideia do que diabos esse velho está fazendo agora. O despertado fica confuso e pede para o garoto esclarecer. Então Cheon ruge que está sendo chamado de idiota e ameaçado sem motivo. E, embora se sinta grato por ter sua vida salva, ele ainda não entende por que merece esse tratamento severo, chamando-o de idiota mais uma vez. Dioden explica que o garoto foi pego em algum tipo de armadilha. Ignorando o desrespeito, Cheon pede os detalhes e aprende que um laço é na verdade um fenômeno que ocorre quando a mana da masmorra está super saturada. Para garantir que ela não entre em colapso, a masmorra ajuda a criar outro ponto de entrada, vazando mana por essa lacuna. Em outras palavras, ela também atrai criaturas vivas ao redor da mesma maneira. É isso que é um laço. E Oden enfatiza que a maioria das pessoas nunca tem a chance de experimentar como é. Então a sorte do garoto deve ser a pior de todas, colocando mais lenha na fogueira de que Cheon deveria assassinar aquele desgraçado do manho. O despertado chama-o de idiota mais uma vez, para o desprazer do garoto. Franzindo o rosto, ele demonstra exatamente porque o garoto é um idiota, incentivando-o a concentrar sua mana em seus olhos. Cheon não entende o que ele quer dizer, até que ele realmente faz isso, condensando sua mana em seus olhos. A ideia é usar mana para olhar, ajudando o garoto a ver através de coisas que ele nunca viu antes. Ele está aterrorizado com o que está à frente, enquanto Dioden está feliz que o garoto finalmente possa entender com o que está lidando. A besta mágica que ele viu é uma criatura com habilidades de furtividade, eliminando sua presa, antes mesmo que eles saibam o que os atingiu, exatamente como o nosso garoto estava prestes a ser engolido. A mesma criatura estava na frente dele esse tempo todo, e ainda assim, Cheon não conseguiu detectar nenhum vestígio de perigo. A propósito, mais cedo, quando ele cortou a rocha, Dioden estava, na verdade, cortando esse segundo monstro, porque, sem a ajuda do velho, nosso garoto teria morrido sem nem saber o que o atingiu. Isso faz com que seja a segunda vez que esse homem salva sua vida, levantando a questão de quão poderoso ele realmente é. Em um esforço para aliviar sua curiosidade, o garoto pergunta desesperadamente pela verdadeira identidade de Dioden, que o chama de idiota novamente, repreendendo-o por ele ser apenas o bom e velho Dioden. Cheon grita com o velho superpoderoso, perguntando como ele é tão forte. Quando ele questiona onde eles estão, Dioden diz a ele que eles estão dentro de uma masmorra. O velho casualmente chama o lugar escaldante de seu campo de caça e diz ao garoto para prestar muita atenção, já que ele está prestes a mostrar o que pode fazer. O homem de aparência desgastada então saca sua espada e grita Crayon. No momento em que ele faz isso, ondas de choque se espalham pela área, forçando Cheon a cobrir os ouvidos. A princípio, Jeon não faz ideia do que está acontecendo, mas quando ele olha ao redor,
redor, percebe que a masmorra está na verdade lotada com monstros parecidos com pássaros de fogo enxameando por toda a parte. Theoden parece animado com a visão da luta e diz ao nosso garoto que ele está por conta própria agora e deve descobrir como sobreviver. Sheon é jogado em uma situação de vida ou morte e começa a xingar o velho. Ele olha ao redor tentando pensar em qualquer coisa que possa fazer, mas fica claro que ele está completamente cercado e não tem para onde ir. Os monstros se movem rápido demais para ele rastrear adequadamente, ou mesmo desviar a tempo. Eles continuam desferindo pequenos ataques nele, enquanto despedaçam suas roupas pouco a pouco. Sheon não consegue nem encontrar uma maneira de escapar, e ele começa a se perguntar por que as criaturas continuam mirando apenas no seu lado esquerdo repetidamente. Ele olha para cima e tenta desesperadamente atirar areia nas bestas voadoras, mas elas evitam facilmente seus ataques e respondem com múltiplos golpes próprios. Nosso garoto se sente completamente inútil comparado ao velho. Ele tenta proteger seu rosto bonito levantando os braços enquanto os ataques continuam vindo de todas as direções. E Jeon percebe que ele vai morrer em breve se continuar perdendo tempo sem fazer nada. Ele se sente patético pensando que pode morrer mesmo depois de ter sido salvo 2 vezes pelo velho. Nesse momento, ele se lembra da cena em que o veterano apareceu na frente dele mais uma vez e o chamou. Sheon tenta ouvir o que Theoden está dizendo, mas seus ouvidos estão zumbindo muito e ele não consegue escutar direito. Ele se lembra de como o velho lhe disse para ver através da mana em vez de confiar em seus olhos. Mesmo se chamando de um perdedor patético, ele se recusa a desistir e começa a procurar uma maneira de sentir inimigos que sua visão não consegue rastrear. Ele lentamente reúne mana em seus olhos e trabalha no aumento de sua pureza passo a passo. Ele se concentra bastante e tenta sentir o fluxo de mana exatamente como o velho sugeriu. E desta vez, finalmente funciona, à medida que ele começa a sentir o poder mágico dentro das bestas. Agora ele pode rastreá-los, e no momento em que a mana deles entra no alcance, ele ataca no ponto mais próximo possível, finalmente derrubando os 2 pássaros de lava que estavam mirando nele. Enquanto isso, o velho está ocupado lutando contra monstros muito maiores, e parece que está aproveitando cada segundo disso. Ele comenta que nem consegue se lembrar da última vez que se sentiu tão empolgado durante uma luta. Ele então avança e desfere um soco poderoso, rasgando um monstro massivo parecido com um crocodilo em 2 pedaços. Assim que o velho termina com a criatura, ele comenta que é uma pena que o monstro não tenha sido um adversário à altura para ele. Ele parece desapontado já que não obteve a emoção que esperava da luta. Ele então suspira e comenta como o número de masmorras diminuiu muito em comparação com a época em que ele era mais jovem. Enquanto isso, depois de ver o grande crocodilo vilão cair tão facilmente, Sheon não pode deixar de sentir um pouco de pena dele. Ele luta para acreditar em como o velho o matou casualmente, como se não fosse nada mais do que um pequeno lagarto. Ao mesmo tempo, ele mesmo está chegando ao seu limite e até solta uma risada cansada de sua própria situação. De repente, uma poderosa onda de choque o atinge, forçando-o a ficar de joelhos enquanto ele vomita com o impacto. Ele mal consegue ficar de pé novamente e pergunta a Theoden o que acabou de acontecer. Theoden explica calmamente que a onda de choque que ele acabou de sentir foi, na verdade, o rugido do chefe da masmorra. Ele continua dizendo que toda masmorra tem um chefe final esperando no fim, e aquele nesta masmorra é a verdadeira razão pela qual ele veio até aqui. Logo então, um Drake massivo desce de cima, e o veterano o identifica como um Drake carmesim. Ouvindo o termo Drake, Sheon rapidamente pergunta se isso significa que é um dragão, mas Theoden nega imediatamente. O velho até comenta que é lamentável ter que lidar com uma criatura de nível B, em vez de enfrentar um dragão de verdade. Mesmo assim, esse Drake é claramente perigoso, pois está cercado por um forte campo de força. Sheon se lembra de ter ouvido que monstros de nível B ou superior possuem características únicas semelhantes às dos humanos. Com base no sistema de classificação de despertados, um campo de força vermelho indica um tipo de combate corpo a corpo, mas quando ele percebe que a aura ao redor desse Drake é azul, ele grita que isso significa que a criatura é do tipo mágico. Antes que eles possam reagir mais, o Drake libera um ataque de chama negra diretamente neles. Sheon está congelado em choque, incapaz até de fechar a boca, e de medo, ele perde o controle completamente. Ao mesmo tempo, o velho salta direto em direção à fonte do ataque e traz sua espada massiva diretamente sobre a cabeça do Drake. O Drake se recupera rapidamente e golpeia de volta o veterano com suas garras. Theoden se move para contra-atacar o golpe usando Cryon, mas em uma virada inesperada, o veterano acaba pego dentro do aperto do Drake. A criatura imediatamente aproveita essa abertura e se prepara para liberar um sopro de fogo a queima-roupa. No entanto, Theoden reage a tempo
tempo e fecha à força a boca do Drake, prendendo as chamas dentro dela. Ele pergunta ao monstro se ele consegue sentir a dor e então diz para ele não se preocupar porque ele está prestes a acabar com isso de uma vez por todas. Apertando o cabo de sua espada, Dioden avança e enfrenta o Drake mais uma vez, declarando que este será o último dia que ele continuará vivo. Enquanto isso, Xion está correndo por sua vida. Ele se vê preso no meio dessa luta avassaladora, onde não consegue nem ficar parado para se defender adequadamente. Ele rapidamente usa sua habilidade e forma uma parede de areia atrás de si na tentativa de bloquear as ondas de choque que se aproximam. Ele grita para os dois levarem a luta para outro lugar, enquanto se pergunta como ondas de choque simples podem causar tanto dano a ele. Do outro lado, o velho está claramente se divertindo. Ele grita que isso parece como estar em um parque de diversões. Bem nesse momento, outra onda de choque corre em direção a Xion e desta vez ela vem rápido demais para ele reagir. Ele percebe que está acabado e é jogado para longe pelo impacto. Ele aterrissa de um jeito brutal e acaba sendo arremessado em direção ao magma, deixando o pobre garoto paralisado ao perceber que está prestes a morrer como um patético perdedor que nem sequer conseguiu encontrar uma namorada. A história então muda para o velho Gaga, que claramente não se importa nem um pouco com o que acontece com o nosso garoto. Em vez disso, ele continua intimidando o Drake e o chama de desgraça para todos os monstros chefes por lutar de forma tão patética. Levado ao limite pelos insultos incessantes, o Drake carrega outro ataque de sopro. Vendo isso, Diodon sorri porque ele não esperava que o fraco tivesse algo tão divertido escondido na manga. E o sopro mágico concentrado rasga o ar, obliterando quase tudo em seu caminho e crescendo conforme viaja. Depois de um tempo, o Drake Carmesim finalmente para, convencido de que o louco deve ter virado pó a esta altura, mas no momento em que ouve a voz dele perguntando se está procurando por alguém, a pobre criatura percebe que está completamente ferrada. Ela solta um rugido de dor e se vira, apenas para vê-lo agachado casualmente em seu corpo. Sua espada está enterrada 1 metro fundo dentro dele, e ele revela calmamente que está procurando por um de sua espécie há muito tempo. Afinal, ele precisa de um coração de Drake Carmesim para seu Crayon crescer. É lamentável, mas a besta não tem escolha, a não ser morrer para esse propósito. Com isso, ele enterra a espada ainda mais fundo, deixando a magia infiltrar em seu corpo. A criatura maciça se debate violentamente de dor, enquanto a lâmina atravessa seu corpo. Após absorver o coração do Drake, Crayon começa a brilhar com uma forte aura carmesim. Ele olha para sua espada com satisfação, satisfeito por ela ter quebrado seus limites mais uma vez. Bem nesse momento, seu estranho momento de conexão com a espada é interrompido pelo nosso garoto, que pergunta por que diabos ele está falando com sua arma como um lunático. O cara pode ser insano, mas também é insanamente forte, considerando que ele acabou de derrotar um Drake Carmesim sozinho. Enquanto isso, Diodon se surpreende que o pirralho ainda esteja vivo. Nosso garoto o informou que estava ferrado e ele rastejou de volta da beira da morte. Quando o chão desabou sob ele e ele foi jogado para baixo, ele não ficou apenas sentado esperando a morte. Em vez disso, ele usou sua manipulação de areia para criar uma almofada que suavizou a queda. Isso o salvou de virar ketchup humano. Nem ele consegue acreditar no quão bom ele ficou em enganar a morte toda vez que as coisas dão errado. Ele acrescenta que ser constantemente atingido pelas ondas de choque de um certo louco aguçou muito seus reflexos. Diodon fica levemente impressionado com isso, mas agora há algo muito mais importante para lidar. O velho de repente o agarra pela camisa como se estivesse lidando com uma criança sem noção, dizendo-lhe que a dungeon está colapsando agora que o chefe está morto. Eles precisam sair imediatamente, mas nosso garoto está confuso sobre o que isso tem a ver com ele ser carregado como compras. O velho Gaga cai na risada como se tivesse acabado de ouvir a maior piada de sua vida. Não porque fosse realmente engraçado, mas por causa do que vem a seguir. Sem aviso, ele joga nosso garoto em uma pequena rachadura preta que se abre na frente deles e grita casualmente, até mais. Em pleno voo, nosso garoto dispara todos os xingamentos que conhece e o chama de pior que aquele bastardo do Parque Manhole. Um segundo depois, ele é cuspido do outro lado enquanto o buraco negro se abre e o faz rolar pela areia, algumas vezes como uma boneca de pano. Cuspiando a areia da boca e completamente desorientado, ele se pergunta onde diabos foi parar agora. Diodon explica calmamente que eles estão na superfície. Quando um chefe de dungeon é derrotado, rachaduras para o exterior se abrem como saídas. Ouvindo isso, ele imediatamente começa a reclamar que eles poderiam ter simplesmente saído andando, em vez de serem jogados como lixo. O velho finalmente perde a paciência e deixa uma coisa clara. Ele admite que os poderes de areia do garoto são realmente úteis, mas em seu estado atual, ele é mais inútil que uma faca cega.
Por causa disso, ele lhe dá duas escolhas. Ele pode ir para o sul, para New Soul City, e continuar vivendo como o mesmo Zé Ninguém de nível baixo que sempre foi. Ou ele pode escolher o caminho divertido. Sob sua orientação, ele passará de um idiota sem noção para um idiota mais forte e mais rápido. Zeon fica confuso com isso e pergunta o que exatamente ele quer dizer com segui-lo. E, mais importante, quanto tempo isso levaria. O velho guerreiro diz bruscamente que não tem ideia. Pode levar meses, anos ou até décadas. Nem ele consegue prever o futuro. Diante de uma escolha que poderia mudar completamente sua vida, Zeon fica lá sem saber o que fazer. O velho resume da maneira mais brutal possível. Ele pode voltar para sua mesma vida entediante, ou pode escolher um caminho onde ele basicamente acelera a vida com 99% de chance de morrer. O garoto começa a rir como um maníaco e questiona se o velho perdeu completamente a cabeça, apenas para seguir um velho fedorento através de desertos ardentes, sem nenhuma certeza, especialmente quando o velho poderia cair morto a qualquer momento por causa de sua idade. O velho responde com um sim, deixando claro que é exatamente isso que ele espera que Zeon faça. Nosso garoto faz um teatro e solta um suspiro pesado, mostrando o quão dolorosa é a decisão, mas ele ainda concorda em segui-lo. Ele então inventa uma história convincente, explicando que sempre que alguém o irrita, ele tem que resolver as coisas na hora, mas admite que atualmente é fraco demais para se vingar. Ele continua dizendo que o velho também está nessa lista de vingança, então elogia o quão forte ele é, comparado a qualquer um que já conheceu antes. Zeon acrescenta que duvida que encontrará alguém mais forte que ele novamente. Enquanto ele continua falando sobre o quão confiante e positivo se sente, o velho o interrompe e zomba dele, perguntando se isso significa que ele está confiante sobre morrer cedo. Zeon nega e fecha o punho, declarando que se tornará mais forte que todos os outros. O velho responde que com esse tipo de atitude, ele só está indo em direção a um ingresso antecipado para a cova, então diz para ele continuar seguindo. Ele continua o chamando de idiota, enquanto diz que eles ainda têm um longo caminho a percorrer. Conforme a história avança depois de algum tempo, Zeon está encharcado de suor e mal conseguindo acompanhar o ritmo do velho. Ele chama por ele, pedindo para diminuir o ritmo e fazer uma pausa, já que eles caminham há 6 horas. Ele continua gritando, mas o velho o ignora completamente e continua caminhando em silêncio. Zeon grita consigo mesmo, dizendo que não é um adolescente mal-humorado e se pergunta por que está lidando com todas essas mudanças repentinas de humor. O calor ao seu redor é insuportável e ele começa a pensar sobre quão alta a temperatura deve estar. Além disso, a areia solta torna cada passo difícil e ele começa a se preocupar que possa colapsar de insolação a esse ritmo. Justo quando ele está prestes a desistir, o velho finalmente volta sua atenção para ele, como se estivesse esperando por esse exato momento. Ele o chama de tolo, que não consegue nem usar uma pequena parte de seu próprio poder. Quando Zeon parece confuso, o velho o lembra de que ele é um usuário de manipulação de areia, mas está lutando até para caminhar corretamente na areia, o que deveria ser a coisa mais fácil para eles. Quando Zeon tenta se defender dizendo que só despertou há alguns dias e ainda é classe F, Deoden imediatamente fica irritado. Ele diz ao garoto para parar de falar besteira, deixando claro que não se importa com sua classe. Ele então o questiona, perguntando se ele realmente acredita que as pessoas nascem como classe S, enquanto ele sozinho é o único preso em desvantagem. O velho agarra o garoto pela gola e pergunta se ele está planejando desistir só porque acha que não foi abençoado. Ele continua gritando até perder a paciência e colocar o garoto de volta na areia, dizendo para ele descobrir como usar sua habilidade por conta própria. Deoden diz para ele usar o cérebro e entender seu próprio poder, já que ele deveria conhecê-lo melhor se quiser quebrar seus limites e se tornar mais forte. Justo quando Zeon começa a pensar que o velho pode ser um pouco razoável, Deoden de repente começa a gritar novamente e ameaça que ele estará morto se não conseguir descobrir. E Zeon começa tudo de novo e se concentra em sua habilidade. O que ele sabe é que o alcance da areia que ele pode controlar é de apenas cerca de 5 metros. Ele então analisa a situação e percebe que a areia está apenas na altura do tornozelo, e se ele puder de alguma forma torná-la tão sólida quanto um piso, talvez consiga economizar mais energia enquanto se move. Nosso garoto tenta condensar a areia e torná-la sólida, e ele finalmente consegue. Caminhar no deserto escaldante de repente parece uma brisa para ele. No entanto, ele logo percebe o quanto de mana está sendo drenado dele, e ele entende que talvez não consiga manter isso por muito tempo. Zeon então muda para o plano B e tenta concentrar mana em suas pernas também. Isso também funciona surpreendentemente bem. Vendo-o cheio de energia e tentando repetidamente, o velho sorri secretamente, lembrando-se de seus próprios dias, quando
também era um jovem enérgico. Mesmo que Xion continue dizendo que é apenas um classe F, Dioden permanece confiante de que seu controle sobre a mana e seu potencial deveriam ser pelo menos nível E ou D. O velho vê um potencial claro no garoto. Bem nessa hora, Zeon descobre algo novo e começa a fazer um alvoroço sobre isso. Ele corre até o velho gritando que está simplesmente controlando a areia que toca seus pés e que caminhar ficou muito mais fácil agora. Enquanto ele começa a ficar convencido e até mostra o dedo do meio para o velho, desafiando-o a fazer o mesmo, o velho dá um soco na cabeça dele. Ele diz ao garoto para parar de perder tempo com coisas inúteis, a menos que queira morrer. Zeon cai imediatamente e perde a consciência. Quando ele acorda, encontra seu rosto sujo pressionado contra o chão arenoso na escuridão. Mastigando um pouco de carne seca, o velho diz que está feliz que o garoto finalmente tenha acordado. Foi um verdadeiro sacrifício carregá-lo até aqui. Enquanto nosso garoto tenta se sentar e reclama que seu corpo todo está destruído por ferimentos, o velho lhe joga um pedaço de carne seca. Então, ele diz ao garoto para ouvir atentamente uma história de seus tempos de juventude. Segundo ele, aqueles eram bons tempos quando ser fraco não significava ser morto. Na verdade, proteger os fracos era considerado o dever nobre daqueles com poder. Mas esse mundo já se foi há muito tempo e ele claramente sente falta dele. A hora da história acaba rapidamente e o velho guru diz para ele se levantar logo se não quiser morrer. Nosso protagonista ouve silenciosamente seu mestre, em vez de responder. Para sua surpresa, o velho lhe joga outro pedaço de carne seca. A história de muito tempo atrás o faz perceber que o velho realmente tem muita sabedoria. Dioden parece uma relíquia seca, mas carrega décadas, ou talvez até séculos de experiência. Enquanto o observa comer, ele nota algo interessante. Mesmo com aqueles dentes velhos e gastos, o homem não tem dificuldade com a carne seca. Apenas observando, ele descobre o truque. Em vez de mastigar diretamente, você amolece com saliva antes de morder. É a maneira correta de comer carne seca em um deserto árido como este. Parece que o velho não está apenas alimentando-o, mas lentamente ensinando-o a sobreviver sozinho, como mostrar a um homem como pescar, em vez de entregar a comida. Depois disso, os dois partem novamente sob a cobertura do céu noturno. No caminho, ele continua importunando seu mestre por outro pedaço de carne seca, mas o velho manda ele calar a boca. Algum tempo depois, o frio começa a castigá-lo. Ele começa a espirrar sem parar, seu corpo inteiro tremendo como uma máquina vibratória na noite congelante do deserto. Enquanto isso, o velho se espreguiça como se estivesse relaxando em alguma praia no Havaí, completamente indiferente. Ao mesmo tempo, ele ainda não consegue entender por que esse lunático fala com sua espada o tempo todo. Então a sede aperta e ele pede um pouco de água. Mas Dioden o ignora completamente e bebe cada última gota para si mesmo. Ver isso o deixa seriamente irritado, especialmente porque o guru ganancioso nem se dá o trabalho de compartilhar. Mesmo assim, ele percebe que não tem roupas suficientes. Diferente do velho, ele não consegue torcer o orvalho do tecido solto para beber. Ainda assim, ele se agacha e começa a lamber as minúsculas gotas de orvalho de seu próprio corpo. Como um cachorrinho de rua desesperado, ele fará qualquer coisa para alcançar o nível de seu mestre. Vendo isso, o velho o chama de caduco. Mas ele argumenta que não é um caduco, ele é um idiota orgulhoso. Ignorando suas bobagens, o velho manda ele calar a boca e se concentrar em sentir o ambiente. Sem noção como sempre, ele se cala e tenta ouvir. Depois de um tempo, ele começa a captar vibrações fracas ao seu redor. Lentamente, ele percebe que elas vêm de várias direções. Antes mesmo de piscar, ele vê centenas de olhos brilhantes cercando-os. São bestas cruéis, prontas para despedaçar qualquer coisa que conseguirem abocanhar. Hienas com chifres geralmente são ativas à noite, mas por azar foram pegas ao amanhecer. Enquanto as bestas mostram suas presas e se preparam para despedaçá-lo, o velho pergunta se ele dá conta ou se precisa da ajuda do papai. Parece que a loucura pegou nele também, porque ele ri e responde que não precisa de ajuda de um velho empoeirado. Manipulando a areia ao seu redor, ele se prepara para uma luta até a morte contra os animais selvagens. Primeiro, ele forma uma bala de areia e dispara direto através de uma das hienas. Então, ele levanta espinhos maciços de areia endurecida, criando uma zona mortal que mata qualquer coisa que entre em seu alcance. Mas conforme a luta se arrasta, a exaustão começa a alcançá-lo. Ele grita de frustração, sentindo como se estivesse preso em algum modo zumbi sem fim em COD. A dor queima em seu peito e ele quase desmaia, percebendo que pode morrer de exaustão de mana, antes mesmo que as bestas terminem com ele. Isso deixa uma coisa clara: apenas poder bruto não é suficiente. Ele precisa de uma maneira mais inteligente de lutar. Invocando outra bala de areia em sua mão, ele começa a pensar profundamente sobre como usar sua energia com mais eficiência. Mas seu pensamento é interrompido quando uma hiena avança e crava seus dentes profundamente em seu braço.
De alguma forma, ele consegue se livrar, mas o dano é brutal. Seu braço está todo furado como um Bob Esponja. Mesmo assim, aquele ferimento gera um momento de epifania. Aqueles buracos o ensinam a maneira mais eficiente de usar sua manipulação de areia. Ele permanece parado, planejando silenciosamente seu próximo movimento, enquanto a matilha avança contra ele, faminta e pronta para despedaçá-lo. Pouco antes de chegarem nele, ele libera sua nova técnica. Centenas de espinhos de areia insanamente finos, porém afiados, irrompem do chão de uma só vez. Eles perfuram cada besta e transformam a matilha inteira em espetinhos de hiena. O vilão cai na gargalhada exatamente como seu mestre. Ver seus inimigos caírem com um único golpe limpo parece muito mais satisfatório do que explodir suas cabeças. Desperdiçar mana em uma luta é a maneira mais rápida de apressar a morte. Enquanto isso, suas armadilhas de espinhos precisas que perfuram alvos são o auge da eficiência. Comparado a ele, o velho luta muito mais devagar, enfrentando os inimigos de frente, um por um. As hienas se prendem em seus braços e mordem. No entanto, o lunático apenas ri como se estivessem fazendo cócegas nele. Depois de se divertir, um brilho violento passa em seus olhos, enquanto ele finalmente fica sério. No momento em que Xion vê aquela expressão insana, ele entende imediatamente o que está por vir. Ele se prepara, já temendo lidar com essa loucura novamente. Com um sorriso desagradável, o velho ordena que Cryon aniquile seus inimigos. Em um instante, um poder explosivo irrompe e envia ondas de choque que explodem areia e bestas da mesma forma. Nosso garoto mal consegue se proteger com uma parede de areia, enquanto as hienas são lançadas como balas de canhão à distância. Quando tudo finalmente se acalma, ele apenas fica lá em descrença. O epicentro da explosão e o rastro de destruição que se estende à frente o deixam completamente sem palavras. Isso o faz questionar se Dioden é mesmo humano, porque nenhuma pessoa normal conseguiria fazer isso sem usar algum tipo de habilidade. Ao mesmo tempo, ele percebe que ser arrogante perto de um monstro como este é uma maneira rápida de morrer. Enquanto isso, Dioden começa a tossir forte, engasgando com a poeira que ele mesmo levantou. Aproveitando aquele momento, o alfa das hienas com chifres avança e o perfura com seu chifre carregado de eletricidade. Pego de surpresa, o velho olha para baixo em leve confusão, imaginando por que a besta tem algum tipo de campo mágico ao seu redor. Ele claramente a subestimou, já que esta é pelo menos de nível B. Vendo-o em uma situação de risco de vida, Zeon entra em pânico e grita para ele tomar cuidado. Acontece que a preocupação foi completamente inútil. Dioden agarra casualmente o chifre da hiena como se pertencesse a ele, mal reagindo à eletricidade crepitante que surge através dele. Nosso protagonista entra em erro 404, incapaz de processar que tipo de física quântica ele está testemunhando. Até a Alpha fica estranhada e recua quando vê o velho maluco aproveitando sua eletricidade como se estivesse acalmando seus músculos doloridos. Após sua massagem, ele avisa ao pobre coitado que é o fim da linha. Ele pula na Alpha e crava sua espada profundamente no corpo dela, espalhando sangue por todo o campo de batalha. Vendo isso, Zeon percebe que foi um idiota por ter se preocupado com esse homem. Após a luta, os dois começam a coletar materiais úteis das hienas com chifres. Vestindo a pele da Alpha, nosso garoto pergunta a Dioden quando eles finalmente vão embora. Ele se surpreende ao ver o velho até pegando os chifres, explicando que são materiais valiosos para criar armas baseadas em eletricidade. Do nada, o velho lhe joga uma adaga, entregando a ele uma arma para caçar. Ele deixa claro que, de agora em diante, o garoto tem que encontrar sua própria comida. Nada de moleza. Como a carne de hiena com chifres é quase toda venenosa, uma mordida errada o mataria. Apenas o músculo do flanco é seguro para comer. Enquanto Dioden corta casualmente a carne, ele percebe o garoto apenas olhando e grita com ele para parar de babar. Se ele quer sobreviver, é melhor se mexer e garantir sua própria comida antes do nascer do sol. Com isso, nosso garoto começa a coletar carne por conta própria, até que o sol finalmente nasce. Ele já parece mais experiente do que antes. Embora ainda lhe falte uma fonte de água adequada, ele tem bastante carne guardada em sua mochila. Além disso, sua habilidade de caminhar na areia torna muito fácil se mover durante o dia. Ficando um pouco convencido, ele provoca o velho, perguntando se ele está com dificuldade para andar e sentindo inveja de sua habilidade legal. Desta vez, ele realmente desvia do soco do homem e mostra a língua como um pirralho irritante. Mas o segundo golpe, desferido com Cryon, coloca um pouco de juízo em seu crânio. Enquanto ele cospe a areia, Dioden diz, sem rodeios, que suas costas doem como o inferno. E um truque barato de caminhada não o torna especial. Zeon resmunga que estava apenas brincando. Ele já estava com sede e agora sua boca está cheia de areia seca. Então ele nota que algo
está errado. Sua boca não está mais tão seca. O ar parece um pouco úmido. Por um segundo, ele se pergunta se está alucinando. Mas a expressão no rosto de Dioden confirma que é real. Do outro lado da duna de areia à frente deles, jaz algo que todo viajante do deserto sonha em encontrar. Um oásis no deserto. Subindo a duna, Zeon começa a gritar de empolgação enquanto ele finalmente consegue ver um lago na vida real. Ele ignora todas as precauções e desliza pela areia, desesperado por aquela água refrescante e hidratante. O velho guru estala a língua em desapontamento, mas não o impede. Nosso herói corre direto para a beira e mergulha a cabeça na água, deixando sua pele seca absorver a umidade tão necessária. Ele fecha os olhos e deixa seus pensamentos se esvaírem. Desde que chegou aqui, ele esteve preso no calor escaldante do deserto, e esta é a primeira vez que ele permite que seu corpo se refresque. Ele subitamente desperta de seus pensamentos quando nota uma luz brilhante bem no fundo das profundezas do lago. Zeon começa a sentir sonolência enquanto continua a encará-la, lentamente ficando sem ar. De repente, Dioden chama seu nome e corre pela encosta em velocidade máxima. No entanto, nosso herói permanece paralisado, sem saber que um enorme monstro marinho está se aproximando lentamente dele. No último momento, o velho consegue puxá-lo para fora pouco antes de ele ser transformado em comida de peixe. Jogando Zeon no chão, Dioden salta no ar e enfrenta o monstro peixe de frente. Com um golpe limpo de sua espada, ele derrota a enorme criatura instantaneamente. Enquanto isso, nosso garoto observa tudo acontecer, mas se distrai com o arco-íris se formando sobre o oásis. O velho rabugento arrasta o peixe gigante para fora da água e explica que é um peixe pescador da areia. O peixe usa a luz em sua cabeça para hipnotizar a presa antes de devorá-la. Sua expressão subitamente torna-se séria e ele espanca a desobediência absoluta para fora do nosso garoto. O velho então começa a repreendê-lo por esquecer tudo o que foi ensinado e se tornar descuidado demais. Dioden continua dizendo que tolos imprudentes como ele são sempre os primeiros a morrer no ambiente hostil e implacável do deserto. Zeon só consegue dizer sim em resposta e o velho solta um suspiro. Vendo que seu aluno está ouvindo pela primeira vez, ele abandona o assunto e, em vez disso, diz a ele para começar a esfolar o monstro. O peixe pescador da areia é uma besta mágica de nível C e a pele de sua barriga é o material perfeito para fazer um manto. Nosso garoto fica confuso e pergunta se o velho rabugento realmente precisa de um manto, o que quase o faz perder a paciência. Tendo atingido seu limite de estupidez para o dia, ele começa a detonar o garoto e o chama de mais burro que uma estrela do mar sem cérebro. Nosso herói, comicamente, começa a sangrar pelos ouvidos novamente e rapidamente se desculpa com um sorriso nervoso. O velho continua dizendo que, embora o peixe tenha sofrido muitas mutações, ele ainda se assemelha às espécies que um dia viveram na Terra. Ele diz a Zeon para olhar com atenção, já que esta é a primeira vez que ele vê um peixe de verdade. Nosso garoto chega à conclusão de que peixes são realmente aterrorizantes e então começa a esfolar. Vendo o quão mal ele está lidando com isso, Dioden diz a ele para parar de tratar o peixe como se estivesse dando uma massagem na avó. Nosso herói diz a ele para cuidar da própria vida, mas então volta a se concentrar na tarefa. Ele percebe que a pele é dura demais para cortar com uma faca normal. Zeon então canaliza mana em sua lâmina, afiando-a para que possa cortar a pele facilmente. Ele usa a faca para raspar as escamas e transformá-las em pequenas agulhas. Pro fio, ele decide usar os tendões que conectam a carne aos ossos. Mesmo com todas as suas ideias dignas de um Oscar, o resultado final vira uma bagunça completa de manto. Recostado no peixe morto, o velho o detona por desperdiçar uma captura tão boa em algo tão inútil. Mas nosso garoto não para por aí e decide tentar novamente, já que ainda tem muitos materiais. Algumas horas depois, ele finalmente consegue e segura um manto acabado que realmente parece decente. Zeon se empolga um pouco e diz que provavelmente poderia vendê-los para lucrar e até abrir sua própria loja de alfaiataria. O velho chama seu nome, o que o faz reagir rapidamente enquanto grita que não vai entregar o manto. No entanto, Dioden diz a ele para parar de brincadeira enquanto segura um grande órgão em forma de saco que ainda está pingando sangue. Ele diz ao nosso garoto para começar a comer essa vesícula biliar, já que é um remédio muito raro e poderoso. Zeon tenta argumentar, mas o velho confirma seu medo de que ele será morto se recusar. Ele então joga o órgão pesado nas mãos do nosso garoto, enquanto reclama que seus braços estão cansados. Olhando para a massa nojenta à sua frente, nosso herói hesita por um momento, mas então começa a comer como um homem faminto, mesmo que tenha um gosto mais amargo do que suco de laranja após escovar os dentes.
depois, ele continua engolindo, não querendo ser espancado até a morte. Estranhamente, após algumas mordidas, ele sente que sua fome ainda não foi saciada e continua comendo cada vez mais. Assim que ele termina, o velho o avisa que agora é hora de ele queimar. Isso pega Zeon de surpresa, enquanto ele se pergunta do que o velho rabugento está falando. Logo depois, ele sente sua garganta apertar enquanto começa a engasgar. Por dentro, parece que um reator nuclear está explodindo. Todo o seu corpo sai de controle enquanto o calor intenso se espalha por toda parte. Ele começa a gritar de dor insuportável enquanto o velho diz para ele parar de agir como uma criança. Ele então começa a monologar, dizendo que tudo na vida é como este oásis, que tudo desaparecerá como se nunca tivesse existido. Ele explica que os peixes pescadores da areia renascem, mantendo o ciclo equilibrado. Antes que ele possa continuar, nosso garoto o interrompe e diz para ele parar com as histórias sentimentais e ajudá-lo. Mesmo enquanto observa o garoto se contorcer no chão como uma minhoca após tocar em sal, ele não faz nada e simplesmente vai dormir. No dia seguinte, Zeon finalmente abre os olhos e vê o velho olhando para ele com um sorriso maligno. Isso quase faz a alma sair do corpo dele, e ele grita com o velho por quase lhe dar um ataque cardíaco. Eles trocam mais algumas palavras gentis antes que o velho pergunte como ele se sente agora. Nosso garoto então percebe que algo em seu corpo mudou. Ele se sente muito mais leve, seus músculos parecem mais fortes e a mana dentro dele parece estar prestes a transbordar. Testando seus poderes novos e aprimorados, ele pergunta o que aconteceu, já que parece que tomou algum soro de super soldado. O velho explica que é por causa da vesícula biliar do peixe. Ele diz que o órgão funciona como um item de trapaça para sobreviver ao deserto, tornando a pessoa muito mais forte. É algo muito valioso, o que deixa nosso garoto inquieto por ter tido permissão para usá-lo. Jioden ignora, dizendo que só fez isso porque o garoto era fraco demais e ele não queria diminuir o ritmo por causa dele. Zeon argumenta que ele é útil às vezes, mas o velho diz para ele ficar quieto e começar a comer, já que eles não vão sair até que o peixe seja totalmente consumido. 4 dias depois, eles finalmente conseguem reduzir o peixe pescador da areia a nada além de ossos limpos. O velho então diz que é hora de seguir em frente novamente. Zeon sorri e coloca seu novo manto enquanto eles continuam sua jornada. Alguns dias depois, ventos fortes e empoeirados sopram em direção a eles, marcando o início de uma tempestade de areia. Graças à sua nova força, nosso garoto não é muito afetado e fica surpreso que o velho tenha resistência suficiente para continuar sem diminuir o ritmo. Jioden não fala há dias, o que faz Zeon se perguntar se o velho está passando por algum tipo de menopausa masculina. Eles caminham há 2 semanas, o que o faz questionar se o velho sequer sabe para onde estão indo. Nesse momento, um monstro formiga gigante aparece atrás de Zeon, mas ele responde rapidamente com um ataque de feixe de areia. Ele se pergunta quanto mais eles têm que andar, mas então nota que o monstro formiga ainda está vivo. Isso chama sua atenção enquanto ele admite que a criatura é mais resistente do que o esperado. Ele esperava passar sem problemas, mas as coisas não saem como ele quer. Usando suas habilidades de areia, ele sente mais formigas se aproximando e decide enfrentá-las diretamente. Afundando a mão na areia, ele força as formigas a subirem à superfície enquanto elas começam a cercá-lo. Ligeiramente entediado por ter que eliminar hordas de formigas, Zeon continuou disparando areia nelas. Sua técnica tinha melhorado visivelmente em um curto período de tempo. Pensando bem, dias com tempestades de areia eram, na verdade, ótimos para seu poder. Havia um suprimento praticamente infinito de munição por onde quer que ele olhasse. O ritmo do velho era implacável, no entanto. Ele nunca diminuía o passo enquanto deixava o idiota cuidar do incômodo que vinha atrás. Zeon reclamou da falta de um pingo de lealdade. Não era de se admirar que o velho ainda estivesse sozinho em sua velhice. Enquanto ele se preocupava se Jioden conseguia ouvir suas reclamações, Zeon detectou algo problemático dentro de seu alcance de detecção de 10 metros. Ele estava sempre em alerta, nunca baixando a guarda. Isso permitia que ele reagisse instantaneamente sempre que uma besta mágica aparecia. Mas desta vez foi diferente. O que ele sentiu naquele momento fez um formigamento percorrer sua espinha. O que ele detectou não era apenas uma besta, era o terror em pessoa. O que se seguiu foi uma debandada de incontáveis formigas jorrando do chão. O exército de pragas surgiu do nada. Ele se virou para o velho em busca de ajuda, reconhecendo que estava fora de seu alcance. Mas Jioden apenas olhou para ele e sentou sua bunda velha para assistir. Se ele tivesse pipoca, estaria comendo. Zeon sabia que nenhuma ajuda viria. Além disso, ele não pode ficar choramingando para o velho quando as coisas ficam difíceis para sempre. Não havia como aquele velho gagá não sentir o que estava por vir. Isso era uma missão, um tipo de teste. Quer existam 1000 ou 10.000 dessas criaturas,
animais e insetos são apenas insetos. Então, ele formou uma esfera de areia rolante e prendeu todo o exército. Foi uma luta manter tudo junto, tornando-se ainda mais difícil quando outro bando surgiu para interromper seu fluxo. A confiança de Zeon desmoronou enquanto ele era arrastado como um saco de lixo. Ele recorreu a desafiar as formigas para lutar com ele um contra um como um homem, em vez de se juntarem contra ele. Sua provocação foi inútil. Elas continuaram a enxameá-lo como se ele fosse o doce mais gostoso do deserto. Felizmente, ele encontrou uma abertura para endurecer um pouco de areia sob seus pés, usando-a como uma plataforma para voar. Mesmo com o aumento da verticalidade, as formigas encontraram uma maneira de alcançá-lo, formando um maldito formigueiro. Ele voou desesperadamente para um terreno mais alto para ter uma visão melhor da situação. Zeon pensou que estaria seguro lá em cima, mas estava redondamente enganado. Quem diria que formigas gigantes poderiam formar um formigueiro ainda mais gigantesco, unindo-se umas às outras? Ele quase se cagou quando seu voador de areia foi parado em seu caminho. O guincho que os insetos produziam era assustador, enquanto eles se agarravam ao pé de Zeon como se suas vidas dependessem disso. Ele foi puxado impotentemente pelo tornozelo e jogado na areia sem misericórdia. Zeon levou 1 minuto para se levantar, ofegante e bufando por ar, enquanto vomitava sangue. Quando ele olhou para cima, o velho ainda estava assistindo com um olhar desinteressado. Aquela indiferença lhe deu gás suficiente para continuar. Ele queria provar que poderia sobreviver a essa provação. Pela primeira vez desde que a luta começou, Theoden mostrou alguma reação positiva. Ele gostou do espírito do garoto, mesmo que ele ainda seja um idiota. Em um mundo transformado em merda com nada além de areia, a habilidade de Zeon é nada menos que uma bênção. Afinal, ele poderia ter usado e aprimorado esse poder para viver uma vida de luxo, mas esse teria sido o fim de tudo, uma existência superficial. Aqueles idiotas de mente estreita são obcecados por ilusões. Eles nem sabem por que o mundo se tornou assim em primeiro lugar. Um despertado deve dominar, utilizar e evoluir suas próprias habilidades até o limite absoluto. Esse poder não é para algum soldado de fábrica feito em série. Theoden pode ser um dos poucos que ainda se lembram. A maioria esqueceu a tragédia que abalou os próprios fundamentos do mundo 100 anos atrás. Naquela época, Theoden era inútil e sem esperança. Ele havia perdido a conta de quantas pessoas morreram em vão, bem diante de seus olhos. Seus camaradas, vizinhos e até mesmo sua família foram vítimas da catástrofe. O que mais doeu foi a perda de sua filha. Ele nunca se sentiu tão impotente. Ele perdeu todos que eram importantes para ele, enquanto congelava como um idiota total. Este garoto, Zeon, é diferente. Ele nunca vacilou. Mesmo quando as probabilidades estavam injustamente contra ele, ele pode ter o potencial de se tornar tudo o que quiser, contanto que seja insano o suficiente para se jogar na briga, cruzando a linha entre a vida e a morte. Ao caminhar nessa linha, alguém sem dúvida crescerá em um ritmo surpreendente. Parecendo ter perdido qualquer semelhança de sanidade, Zeon riu na cara do exército de formigas. No meio da batalha, ele criou uma habilidade que criava um míssil de areia comprimida de ultra alta pressão. Era uma invenção simples e rudimentar, mas sua destrutividade era real. Cada míssil que ele lançava era carregado com gravidade comprimida, vento e cada bit de energia que ele podia usar era maior do que a soma de suas partes. Uma sinergia harmoniosa que aumenta o poder 10 vezes. As formigas falharam em matá-lo antes que ele se adaptasse, então é a vez delas serem massacradas. Theoden deu um sorriso de lado para o Punk, que estava ficando todo animado com sua pequena invenção. Quando Zeon terminou de bombardear os insetos, o terreno ao redor havia sido drasticamente alterado, com crateras em vários pontos. Ele estava muito satisfeito consigo mesmo, e isso era motivo para comemoração. Zeon estava tão animado para se gabar de sua vitória para o velho que não percebeu a ameaça vindo de seu flanco. A maior formiga da colônia havia surgido e o agarrou com uma mandíbula apertada. Ela se aproximou dele, sem fazer um único som. Não havia como essas criaturas terem a capacidade de usar uma habilidade de furtividade de alto nível. A sensação estranha que ele sentiu dentro de seu corpo fez sua situação fazer sentido. Ele foi envenenado. Ele tem perdido o controle de sua mana constantemente. O veneno deve estar bloqueando seus pontos de mana recém-estabelecidos. Restrito e impotente, tudo o que ele podia fazer era xingar. A formiga gigante era imune à sua boca suja. Ele era apenas mais uma presa que deveria ser caçada. Quando Zeon recuperou a consciência, ele se viu nas profundezas de um túnel subterrâneo, cercado por seus inimigos jurados. Era um formigueiro. Ao sentir que a comida havia chegado, as larvas da colônia correram em direção ao humano paralisado. Seu guincho ensurdecedor e a aparência alienígena eram, no mínimo, desagradáveis. Assim que tiveram certeza de que ele não era uma ameaça, as larvas rastejaram por todo o seu corpo, querendo provar sua carne carnuda. Esses sugadores
sugadores eram fortes o suficiente para perfurar a pele e morder tudo por baixo. Apesar de ser o prato principal do banquete nojento, Zeon não conseguia mover um músculo. Nesse ritmo, ele será comido vivo. Lentamente, enquanto sua visão escurecia, ele viu sua vida passar diante de seus olhos. O que ele testemunhou naquela deprimente viagem pela estrada da memória acendeu algo profundo dentro dele. Zeon recuperou parte de sua força de vontade para lutar contra o veneno e esmagar um dos parasitas que tentavam lanchar sua carne. Ver a comida das larvas se mover alertou as formigas que observavam o banquete. Ele riu de si mesmo por ousar fechar os olhos como um covarde em primeiro lugar. A vida é tão injusta. O flashback de toda a sua vida não mostrou uma única boa memória. Como ele poderia aceitar morrer como um perdedor tão idiota? A experiência de quase morte deve tê-lo empurrado além de seus limites e aumentado as marcas em seu antebraço. Acessando a areia sob seus pés, ele eliminou todas as larvas feias em sua vizinhança com uma explosão pontiaguda. O exército de formigas entrou em pânico. Seu cativo deveria ser comida grátis, mas agora Zeon está de volta aos seus próprios pés, com dezenas de mísseis comprimidos flutuando ao seu redor. Ele olhou para seu antebraço e notou que sua classificação havia aumentado. A subida de nível veio com limpeza de veneno, restauração de resistência e um aumento geral em sua capacidade de mana transbordante. A segunda linha arenosa em sua marca era o culminar de seu trabalho duro sem parar nos últimos dias com o velho. Do poder bruto à capacidade de mana, tudo estava em um nível inteiramente diferente em comparação com suas capacidades de classificação F. E ainda assim, ele tinha todos os mísseis de areia à sua disposição. Ainda não conseguia causar um único arranhão na rainha das formigas. O inseto gigante retaliou, atacando-o com seus muitos membros de movimento rápido. Aquele golpe simples, mas eficaz, esmagou a rocha e a pulverizou em areia. Zeon continuou seu bombardeio de areia, mas a carapaça da rainha era simplesmente impenetrável. A esta altura, ele aceitaria até mesmo um pequeno amassado naquele exoesqueleto preto. A defesa da rainha era insana. Depois de algumas tentativas inúteis, ele aceitou que mísseis de areia não seriam suficientes, não importa o quão comprimidos e destrutivos fossem. Nesse caso, ele só terá que repensar toda a sua estratégia. Deve haver uma maneira de quebrar uma armadura inquebrável. Esmagar e perfurar estavam fora de cogitação. Talvez ele pudesse tentar arrancar a carapaça dura. Para fazer exatamente isso, Zeon manipulou cada grão de areia que podia controlar para cobrir completamente todo o corpo da rainha. Ele imaginou um movimento de rasgo apertado ao redor da casca dura em sua mente, torcendo e descascando a coisa toda da carne. Isso efetivamente fez a rainha guinchar de dor. Em retaliação pela sua tentativa brutal de despir uma rainha, ela começou a coalescer mana pura em suas mandíbulas. Ela não lutou contra o rasgo, mas em vez disso preparou um contra-ataque à distância temível. Zeon não era o único bastardo louco neste formigueiro. A mana reunida produziu ondas de ultra-alta frequência que fizeram seus ouvidos sangrarem. Nesse ritmo, seu cérebro pode simplesmente explodir com a pressão. A luta direta de antes havia se transformado em uma batalha de coragem e tolerância à dor. Zeon pensou que seu plano louco de despir a rainha foi uma boa jogada. Quem diria que a líder da colônia tinha algo escondido em suas muitas mangas, sangrando pelos ouvidos e globos oculares? O garoto deu as boas-vindas ao desafio, mesmo que houvesse uma boa chance de ele morrer. Era verdadeiramente simples. Quem morrer primeiro é o perdedor. Esse cara era um verdadeiro odiador. Ele morreria prontamente com seu inimigo se houvesse qualquer chance de vencer. O impasse agonizante chegou ao fim quando Zeon sentiu sua consciência se despedaçar. Algo se partiu dentro do corpo dele, rompendo sua conexão com a mente. Ele pode ter atingido seu limite absoluto ali dentro. Seu corpo inútil não conseguia acompanhar o desafio. Ele está cansado de ser tão patético e fraco. O velho deve ter ouvido seus pensamentos mais profundos, enquanto pegava Zeon da sujeira. Com aquele sorriso despreocupado, Diodon repreendeu o idiota por quase morrer. Milagrosamente, Zeon restabeleceu a conexão entre seu corpo e sua mente. Ele até brincou que deixaria o velho dar o golpe final. Não havia necessidade de mais interferência, no entanto. Aquela rainha formiga-lobo de nível C era muito mais forte que Zeon, mas ele não desistiu, lutou até o fim e conquistou o direito de viver sendo persistente e criativo. Diodon estava basicamente o cobrindo de elogios pela primeira vez, desde que formaram uma dupla. Era uma pena que os tímpanos de Zeon estivessem completamente rompidos. Ele não conseguia ouvir uma palavra do que ele tinha acabado de dizer. Reconhecendo seus tímpanos defeituosos, o velho carregou seu corpo mole para perto do cadáver da rainha formiga-lobo. Eles chegaram a uma pequena clareira, onde uma esfera cintilante tinha sido colocada cuidadosamente. Zeon perguntou ao velho o que estava acontecendo, e Diodon começou a rabiscar nas paredes. Ele explicou que a esfera era o ovo da rainha. É remédio, com sabor de morango também. O garoto ficou confuso com seus rabiscos na parede, mas parece que ele está sendo forçado a comer algum material desconhecido
medo novamente. Apenas no caso de um incidente repetido ocorrer, Zeon perguntou se ingerir essa porcaria ia doer como a vesícula biliar do Sandy Dangler. Theoden se manifestou e admitiu que comer o ovo provavelmente levaria à morte, mas Zeon não conseguiu ouvir isso por causa de seu ferimento grave no ouvido. No fim, ele escolheu confiar na decisão do velho e aproximou a boca do ovo cintilante. Ele é apenas um rato de rua de Nel Soul. Ele nem sabe qual é o gosto de morangos, mas se tem o mesmo sabor que este ovo de formiga, então morangos devem ser deliciosos para caralho. Zeon pediu por mais brincando, mas seu semblante empalideceu quando sentiu algo incomum ao ingerir o ovo. Espinhos de sangue se projetaram por todo o seu corpo. O sangramento, que tinha acabado de parar, recomeçou. Ele estava passando pelo processo conhecido como inversão de órgãos. Significa literalmente torcer e girar os intestinos e partes vizinhas do corpo. Normalmente, o ovo da rainha-formiga é usado como um veneno letal. Mesmo uma pequena quantidade daquela coisa nojenta forçaria a inversão dos órgãos internos de um humano. Os órgãos do consumidor são perfurados e torcidos. Eles estavam sendo mexidos por um bastão espinhoso. A maioria das pessoas morreria sem dúvida da agonia e do choque da inversão de órgãos. Enquanto a dor debilitante nublava sua mente, Zeon xingou o velho por fazê-lo passar pelo inferno repetidas vezes. Por outro lado, Theoden estava apenas tentando aumentar suas chances de sobrevivência neste mundo louco, deixando-o experimentar um nível de dor que quebraria as vontades mais fortes. A próxima fase da inversão de órgãos era vomitar galões e mais galões de sangue, como uma torneira, vazando em um filme de terror. A esta altura, é um milagre que Zeon ainda estivesse de pé, sucumbindo lentamente à perda de sangue e entrando em choque. Ele começou a relembrar os últimos dias de aventura. Ele pensou que finalmente encontrou alguém em quem confiar, mas Theoden talvez seja apenas um velho sádico, afinal. Talvez ele fosse apenas mais um idiota pro vovô. Escorregando e caindo em sua própria poça de sangue, Theoden observou e o deixou se contorcer no chão. Enquanto o garoto estava se convulsionando lá embaixo, o velho vasculhou o cadáver da rainha-formiga. Não demorou muito para ele encontrar o que estava procurando, arrancando um pedaço de material brilhante da metade inferior da rainha. Ele deu uma risadinha. Como esperado, a pedra de mana de uma besta está em um nível completamente diferente das coisas comuns. Esta não era nada menos que um prêmio. Theoden considerou os corpos das formigas úteis no futuro, então ele os armazenou em algum espaço independente. Suas ações recentes ganharam a ira de sua espada, Cryon. Ele admitiu que talvez tenha forçado o garoto demais desta vez. Ainda assim, não havia outro jeito. Se ele for fraco, ele morre. É assim que o destino funciona. Além disso, Crayon sabe tanto quanto o velho que eles não têm muito tempo restante. Ao nascer do sol, Zeon continuou a vencer probabilidades imbatíveis ao acordar. Depois de tirar uma soneca como um bebê drenado de sangue, a primeira coisa que ele viu foi aquele sorriso irritante estampado em um rosto enrugado. Instintivamente, o pirralho desrespeitoso atacou seu mentor. Theoden o avisou firmemente para não levantar poeira enquanto ele ainda está sendo legal. Zeon não estava ouvindo. Ele tinha um lote muito mais potente de mísseis de areia carregado e travado na posição do velho. Theoden tentou avisá-lo para não agir assim, mas o garoto realmente seguiu com o ataque. Você também não pode culpá-lo. Ele estava agindo no piloto automático. Zeon estava agindo puramente sob a impressão de que o velho tentou matá-lo de propósito. Sua areia enterrou Theoden profundamente. Ele estava se movendo e falando como um espírito vingativo com uma mágoa para resolver. Além das ondas de areia, ele também acessou as estalactites pontiagudas penduradas nas paredes da colônia de formigas. Ele usou os grãos finos para cortar um dos espinhos gigantes, trazendo-o para baixo sobre o velho. Essa série de ataques o deixou completamente exausto. O combo foi impressionante, mas o custo de mana e resistência também. Enquanto ele falava sem parar sobre uma tentativa contra sua vida, o velho simplesmente suspirou e questionou seriamente sua inteligência. Claro, o ovo da rainha pode ter algumas toxinas que poderiam ter apodrecido seu cérebro, mas ainda assim, isso não é desculpa para pelo menos não usar o que resta naquele crânio grosso dele. Zeon ficou pasmo que o velho simplesmente ficou em sua posição e recebeu seu combo completo sem nenhum único arranhão. Se Theoden realmente quisesse matá-lo, ele estaria morto com um único peteleco na testa. Porque alguém tão poderoso quanto o velho se daria ao trabalho de envenenar um bastardo verme? O esclarecimento foi um pouco insultante, mas Zeon teve que admitir que fazia muito sentido. O velho explicou que o ovo da rainha é um veneno letal que torce e esfaqueia os órgãos do consumidor. Sobreviva a isso. E ele também eliminaria todas as toxinas e impurezas de cada canto do seu corpo. Dependendo de como fosse usado, poderia ser um veneno mortal ou um remédio celestial. Depois que toda a sujeira interna foi expulsa do corpo de Zeon, a mana preencheria rapidamente os espaços vazios onde as impurezas costumavam residir. Ele deve ter sentido a mudança quando tentou matar Theoden de verdade. Pela estimativa do velho, a mana do garoto deve ter aumentado pelo menos 3 ou 4 vezes. Depois de obter a explicação adequada,
Zeon se desculpou profusamente, pulou nos braços do velho e desculpou suas ações, como sendo as de alguém que não estava no estado mental correto. Diodon não fez um grande caso da comoção, ele estava apenas enojado por ser abraçado por um cara cheio de catarro. Felizmente, aquele ovo também curou seus ferimentos. Seus tímpanos estão intactos novamente, e ele podia ouvir insultos mais uma vez. Zeon se recusou a soltar, apesar dos protestos do velho. Internamente, Diodon estava conversando com sua lâmina sobre o risco que correram ao deixar o garoto comer o ovo. Na verdade, Zeon estava apenas fingindo parcialmente seu pedido de desculpas choroso para evitar irritar ainda mais seu mentor excêntrico. Ainda assim, o velho acha que o risco valeu a pena. Se o garoto não ficar forte e rápido o suficiente, ele não será nada além de um peso morto. Às vezes, apostas imprudentes compensam, como hoje. Diodon pegou Zeon como se ele não pesasse nada. É hora de sair desta colônia de formigas sombria. Ele estava um pouco confuso sobre o porquê do velho tê-lo agarrado novamente quando ele estava agora perfeitamente capaz de andar sozinho. Bem, já que eles perderam tempo suficiente no subsolo, só existe uma maneira rápida de ressurgir. Quando o velho apontou para o teto pontiagudo da colônia, Zeon sabia que ele ia se machucar, quer ele aprovasse ou não. E alguns momentos depois, a superfície pacífica do deserto arenoso foi interrompida pelo súbito surgimento vindo de baixo. Diodon era divertido, assumindo o controle e indo rápido. Zeon não era um grande fã de seu ritmo imprudente, no entanto, porque eles não podem apenas viajar como pessoas normais por uma vez. O velho estaria aberto à ideia de atravessar vagarosamente a terra árida se o idiota não tivesse dormido por 4 dias seguidos. Diodon sentiu pena de quem quer que fosse se casar com esse garoto patético no futuro. A brincadeira e a provocação pararam quando o velho viu algo à distância. Zeon alegou que nada poderia surpreendê-lo mais, mas fechou a boca rapidamente, assim que seguiu a linha de visão do velho. Logo à frente estava uma tartaruga terrestre gigante, do tamanho de uma pequena ilha. A besta estava a quase 30 quilômetros de distância de sua posição, mas seu tamanho imenso a tornava muito visível. Diodon explicou que a tartaruga era conhecida como a Fortaleza Móvel Arkelon, um monte de dor de cabeça que nunca lhe deu um momento de paz. A tartaruga em si é classificada como uma besta mágica de nível B, mas suas defesas superavam em muitos monstros de nível A. Depois de domar a besta, eles modificaram o casco e a usaram como transporte, uma fortaleza móvel. Diodon implorou ao idiota para dar uma boa olhada na Arkelon. Ver tal coisa pela primeira vez, sem dúvida, faria qualquer um ponderar o quão vasto o mundo realmente é. Existem monstros verdadeiros capazes de domar e montar uma besta como aquela lá fora na natureza. Quando a fortaleza móvel passou por eles, tanto o velho quanto o idiota eram apenas do tamanho de sujeira presa entre os dedos dos pés da Archelon. Quando a tartaruga parou de se mover para frente, alguém pulou do casco para o chão. Com base em quão familiar quem quer que fosse esse saltador era para o velho, parecia que eles se conheciam. Fazia muito tempo desde que esses dois velhos sacos de ossos se reuniram. Obrigado.